hoje nós vamos falar sobre sabotadores do emagrecimento, que acabam determinando o nosso destino. E a gente fala assim, ó, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, não sei fazer diferente. E aí você vai entender que você não é essa pessoa, que você não nasceu com isso, você construiu durante a vida, mas se você quiser ter um resultado diferente, a gente vai precisar de desconstruir algumas coisas, porque senão o resultado vai ser sempre o mesmo. E aí a pergunta é, você está super satisfeita com esse resultado ou precisa de dar alguns ajustes? Você tem algum sabotador aí presente que atrapalha o seu processo de emagrecimento? Eles estão lá no nosso inconsciente, eu não consigo perceber, eu acho que esse é o meu normal, essa sou eu. Mas esses sabotadores ficam guardadinhos no cérebro, não é aquele racional, naquele que a gente tem total consciência. Por isso que muitas vezes eu nem percebo. Quando eu vi, eu já comi. Quando eu vi, eu já falei, já pensei aquelas coisas e tô indo para o caminho oposto do resultado que eu desejo. Aí a gente precisa então identificar. Eu tenho um processo, todo mundo tem sabotador, não tem jeito de falar assim, não, eu sou isenta, eu nasci perfeita e sou isenta. Não existe essa possibilidade. Todo mundo tem um sabotador ou vários do emagrecimento e no dia a dia ali em geral. A importância é, quais são os meus? Agora que eu sei, eu posso mudar. Agora que eu sei, eu posso fazer diferente. Então, eu vou apresentar aqui alguns sabotadores para a gente poder falar, Ana, eu tenho isso, eu achei que eu era assim, que eu nasci assim, que eu ia morrer assim, mas não é. Tem umas pessoas que têm um sabotador mais ou menos, tem outras que têm muito forte, e o sabotador dela é tão forte, o hipervigilante, que ela fica assim o tempo inteiro no sinal de alerta ligado, sempre pensando no que de pior pode acontecer. E a vida dela acaba sendo um caos e atrapalha o sono, atrapalha o relacionamento com as pessoas. Agora ela sabe neutralizar esses sabotadores. Então é importante a gente saber que a gente tem, quais são e como neutralizar eles. Que a hora que ele vier, você manda ele calar a boca. Você fala, não, essa não é quem eu sou. Quem eu realmente sou, e aí você vai educando a sua mente para que ela possa te levar em direção àquilo que você deseja. Eu quero ir na academia, só que quando eu vejo eu tô faltando. Eu penso uma coisa e faço outra. Isso aí, tem sabotador envolvido. Eu quero comer saudável, mas quando eu vejo eu tô comendo errado. Tem sabotador envolvido. E eu tenho sempre uma justificativa. Não é assim, eu errei, eu sou pé. Não. É assim, mas eu tô tão cansada. Mas eu mereço. Mas meu paladar é infantil. São justificativas plausíveis para quê? Para que eu faça aquilo que me traz prazer. E aí eu continuo atendendo essa necessidade e a minha vida vai sempre em direção oposta daquilo que eu mais desejo ali. É um padrão que está lá no meu inconsciente, que eu preciso trazer ele para a consciência para eu conseguir mudar. Porque senão ele vai continuar me manipulando. É como se eu fosse aqueles marionetes sendo manipulados pelo meu próprio cérebro. Pensa só. O nosso cérebro quer o tempo todo proteger a gente, com o objetivo de sobreviver. A minha mente veio para me proteger, ela não quer que eu morra. Então ela não quer que eu gaste energia, ela não quer que eu corra risco, ela não quer que eu sinta dor. Ela quer que eu viva feliz só do prazer. Então esse é o papel do meu cérebro, me manter viva, me manter viva. E esses sabotadores, eles entram em algum momento da minha vida, a maioria das vezes começa lá na infância, a gente vem trazendo como se precisasse dele para proteger a gente. Então vamos supor, você foi lá abusada na infância, então você criou ali um alerta para que homens são perigosos. Então toda vez que você vê o homem ali, já acende o sinal de alerta e você já tem uma resistência. Então isso aí é uma proteção que o nosso cérebro traz para que a gente sobreviva. Outro exemplo ali que normalmente acontece, a boazinha ali, aquela pessoa que é muito prestativa ou que tem a síndrome da boazinha. Em algum momento da vida dela, ela fez, vamos supor que ela lavou a vasilha para a mãe dela gostou tanto, menina, você é maravilhosa, você é muito boa, te deu beijo, te deu presente, o seu cérebro entendeu,
Nossa, é muito bom. Então eu vou sempre dizer sim para eu receber esse amor. Então a gente vive em busca de amor, em busca de ser aceita o tempo todo. E aí dessa forma, o que acontece? A gente acaba introjetando esses sabotadores e eles criando um padrão ali na nossa vida. E quando eu percebo, essa sou eu falo, não, Ana, eu sou assim. Essa aí sou eu, mas essa não é você. Você não nasceu assim de fábrica. Você colocou uma placa como se fosse um adesivo, porque em algum momento você precisou. Mas você não precisa mais, porque você já é adulta. Você não é aquela criancinha indefesa. Você já é adulta, você já pode fazer escolhas diferentes. Aconteceu alguma coisa na minha vida que foi marcante em algum momento, e aí foi um evento, né, que eu trouxe como uma regra para mim. Então foi um evento, eu acreditei naquilo, virou uma regra. Por exemplo, não pode sobrar nada no prato, você tem que raspar tudo. Então virou uma regra, eu tenho sempre que comer mesmo satisfeita até raspar o prato, porque é pecado jogar comida fora, ou é pecado não sei o que, não sei o que. Então isso foi introjetado na minha mente, eu acreditei, isso é uma verdade. E aí eu repito isso todos os dias. Todos os dias minha mãe põe muito, eu tô lotada, mas não pode desperdiçar, não pode jogar comida fora. E aí eu ensino a minha mente que eu tenho que comer mesmo eu cheia, enquanto não acabar o balde de pipoca eu não paro. Então teve um evento e eu repeti ali esse evento várias vezes. E quando eu repito muito o comportamento, o que acontece? Fica no piloto automático, eu nem penso mais para dirigir, eu nem penso mais para andar de bicicleta, eu nem penso mais para escovar dente, para tomar banho, porque lá do que eu começo eu já tenho aquele padrãozinho. Então esse comportamento virou um padrão na minha vida e esse comportamento vai moldar o meu estilo de vida. Como assim? Ou eu vou ser fitness ou eu vou ser fatness? Entendeu? Esse padrão que eu adquiri vai me deixar uma pessoa fitness ou uma pessoa acima do peso ali, baseado nas experiências e naquilo que eu acreditei. Existem outros 23 sabotadores do emagrecimento, que tem um software que a gente responde mais de 70 perguntas, eles saem em gráfico e eu consigo ver todos eles em percentuais, quais são os mais fortes. A gente trabalha os 4 mais fortes, enfraquecendo e fortalecendo um outro positivo, que não é esse que eu vou falar. Esse aqui é daquele teste da inteligência positiva. O sabotador que é bem forte, que é padrão, todas as pessoas têm, pai de todos, é o sabotador crítico. Ele é o principal ali e ele tá sempre criticando com o objetivo de ajudar ou de se proteger de ser criticado. E aí a gente vai assim, não, isso é uma virtude minha, eu sou sincera, é uma qualidade. E a percepção é que você está sempre ajudando a outra pessoa, mas é com a crítica ali, o apontar o dedo, né, com aquele olhar assim, e o resultado acaba sendo negativo. Você lembra que o sabotador é assim, eu penso em fazer uma coisa, mas quando eu vejo eu fiz outra coisa? E são frases, por exemplo, eu nunca vou conseguir emagrecer, eu nunca vou conseguir comer saudável, eu não consigo comer arroz integral, não consigo gostar do exercício físico, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não tenho direito, eu não me acho merecedora dessa conquista. Como é que eu vou ser diferente? Todo mundo tá lá gordinho e eu vou ser a única magra da família? Não tem como, eu não tenho capacidade de aprender isso. E aí a gente vai sempre com essas, eu não consigo, eu não tenho capacidade, não dá certo pra mim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, hipotiroidismo. E daí a gente vai acreditando e não faz o que deve ser feito. Por quê? É melhor acreditar nisso, porque aí eu tenho uma justificativa para eu não mudar. Eu não consigo acordar cedo, eu não consigo comer salada, no próximo verão eu faço. E assim, sempre que vier essas frases na sua cabeça e você falar isso, você agora vai ter que perceber. Gente, isso é o sabotador, esse é o crítico, eu não vou deixar ele me dominar. Porque enquanto eu ficar pensando nisso e falando nisso, eu não vou mudar minha vida, eu vou continuar desse mesmo jeito. Tô satisfeita? Não, então eu vou ter que fazer diferente. E não deixa ele mais dominar você. Um segundo sabotador é aquele controlador. É aquela pessoa impaciente. Por quê? Porque ela quer controlar tudo. Ela fica o tempo sempre ansiosa porque ela quer controlar o que o marido está fazendo, o que os filhos estão fazendo. Você está fazendo, não, é assim mesmo, o chefe. Então ela não tem paciência do jeito que a pessoa faz, e daí ela fica controlando.
o tempo todo. Então ela quer controlar o processo de emagrecimento dos outros, as pessoas da casa, ela quer controlar o tempo. Nossa, mas tá sol hoje, tinha que estar chovendo, minhas roupas e não seca. Então ela tá sempre ansiosa por querer controlar todas as coisas. Quando ela não consegue controlar, porque a vida não tá nas nossas mãos, a gente não tem o controle, o que ela faz? Ela joga tudo pro alto e ela vai logo pra barra de chocolate e fala, não dá, é difícil demais, não dá pra viver desse jeito não, vou desistir. Aí ela vai lá e começa a comer o chocolate, porque ela quer o tempo todo tá na rédea de tudo e a gente não tem controle da vida. Pensa controlar as pessoas do trabalho, a família, a casa, o tempo, não tem como. E aí por não conseguir, essa pessoa fica ansiosa e ela vai lá e desconta na comida. E ela tem uma forte tendência de jogar tudo pro alto, de perder a paciência e de morrer de ansiedade ali. Não, desisto, não dá. E os pensamentos que vêm dessa pessoa aí, sem mim, ninguém consegue fazer nada nessa casa. Se não for eu, o trabalho não anda. Então ela tá sempre forçando as pessoas a fazer o que ela quer, porque sou eu que sei controlar as coisas. E aí ela quer controlar para ela não ser controlada, você percebe? Então ela quer estar sempre dominando ali. Então eu não consigo suportar ser controlada. Então eu vou lá e tomo a frente e começo a controlar todas as coisas. E ela fica forçando ali as pessoas a fazer aquilo que ela quer, cobrando, sabe? Chega aquelas pessoas chatas que ficam o tempo todo, e aí, você já fez isso? Já arrumou sua cama? Já fez aquilo? Já fez aquilo outro? Ela fala assim, ó, se eu não fizer, a casa vira de cabeça para baixo, como se ela fosse a única. Se não for eu para resolver isso aqui, ninguém faz nada, ninguém resolve. E ela tem dificuldade de delegar as coisas. Por quê? Porque ela acha que só ela que faz as coisas certas. Ninguém sabe fazer direito. Então, ela tem compromisso o dia inteiro com todas as coisas. A toda hora ela tá ali ocupada porque ela traz tudo para si. Ela quer resolver tudo e controlar todas essas coisas. Então, se alguém percebeu que tem esse sabotador controlador, como é que eu posso fazer para que eu não tome tanta coisa para mim, que eu não queira controlar o que é incontrolável e não gere ansiedade em mim para que eu não desconte na comida? Como é que eu posso fazer isso? Que medidas que eu posso tomar para controlar isso aí? Será que eu posso perceber que eu faço isso? Fala, nossa, eu faço muito isso. Agora que eu percebi que eu faço muito isso, sabe o que eu vou fazer? Quando vier esses pensamentos, ninguém sabe fazer nada, se não for eu para resolver isso, não resolve. Se não for eu, você vai lembrar. Essas falas são do sabotador. Gente, se eu continuar assim, eu não vou chegar onde eu quero, porque eu vou estar sempre sobrecarregada, sempre ansiosa, sempre impaciente, nervosa, e eu vou descontar lá na comida. Então não, a partir de hoje eu não vou deixar esse comportamento me dominar mais. E assim a gente vai conseguindo trazer para a consciência para poder trocar. Mas eu só troco quando eu tenho percepção que eu faço essas coisas. Então o segundo é o sabotador vítima. Sabe aquelas pessoas que têm uma postura de sofredora? Nada dá certo pra mim, coitada de mim, ninguém me entende. E aí a pessoa acaba pegando isso como um hábito, um costume, ela nem percebe que ela reclama o tempo todo, porque ao longo da vida ela vem fazendo e repetindo isso aí. Então ela fala, ela pensa e ela se comporta como uma vítima. Ela tá sempre preocupada, sempre sofrendo. E a maioria das coisas está tudo no imaginário, não é a verdade, não é real, mas ela acredita como se fosse, porque ela de tanto falar e repetir esse padrão, ela acaba trazendo para o mundo real. Ela exagera, nossa, tá vendo a minha vida, e ela dá ênfase naquilo pequenininho que é ruim, se torna muito grande e marcante. Então todo mundo tem que estar envolvido na dor dela. E aí toda vez que você encontra essa pessoa, ela reclama de tudo, ela é sofrida, ninguém tem paciência com ela, porque as pessoas correm, ninguém aguenta ficar perto dessa pessoa aí, não é verdade? E aí essa pessoa, ela quer, sabe o que ela quer? Carinho, afeto e atenção. Então ela usa essa estratégia para chamar a atenção das pessoas, para ser significante, para ser aceita, para ser amada, mas ela não percebe isso. Eu tenho alguns clientes, isso muito forte, coitado do marido, a gente suga, sabe aquelas pessoas que sugam a sua energia? Porque ela quer o tempo todo, se você der corda,
ela começa a falar, e a culpa é sempre de alguém. A culpa é da igreja, a culpa é do governo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de todas as pessoas, mas eu nunca sou responsável por nada. E aí, essa pessoa aí acaba usando a gente como psicólogo, que as pessoas começam a contar os problemas, se você não der um basta, ela fica 1 hora só no telefone, ou conversando e contando um monte de coisa assim, ó, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Aí, tá vendo? Eu tô no processo de emagrecimento, meu marido fica trazendo pão para casa e meu filho fica querendo biscoito. E aí meus amigos me chamam para ir pro bar e para ir não sei onde. Então a culpa nunca é dela, é sempre a outra pessoa. E ela fica ali pegando alguém para Cristo. Se der errado alguma coisa, a culpa é do outro. Ninguém me entende, tá vendo? Vocês não me entendem. E ela tem sempre uma desculpa plausível na ponta da língua para justificar o resultado que ela teve, porque a culpa não é dela. E aí nós temos que ficar ligado. O que é que eu posso fazer para quando eu perceber que eu tô nesse sabotador de vítima, eu resolver? A culpa é disso, é daquilo. Tá, beleza, aconteceu um fato, ela foca muito no pequeno, torna grande, né? Então coloca aí no papel 5 coisas que você pode fazer para resolver esse problema aí. E aí dessas 5 você escolhe uma, que horas você vai fazer, que dia? Aí você coloca ela para entrar em ação. A partir do momento que essa pessoa ela entra em ação, ela para de olhar só para o problema, para a dor dela, e ela começa a pensar na solução. E aí quando eu foco na solução, eu tomo uma atitude, porque a vítima ela fica sempre assim de braço cruzado, porque ela não pode fazer nada, porque a culpa não é dela. Então o que ela vai fazer? Ela fica, se Deus quiser, eu emagreço, eu saro, eu isso, eu aquilo, e não faz nada que precisa fazer. Então a característica forte da vítima é culpar sempre o outro, é sempre ter uma justificativa atrelada a alguma dor. E tá frequentemente reclamando e queixando ali de alguma coisa. Sabe o que ela fala, que ela pensa muito? As coisas nunca dão certo pra mim. Você vai se arrepender, viu? Você vai se arrepender disso. Todo mundo é injusto. Você tá sendo injusto comigo, viu? Você tá sendo injusto. Eu não tenho culpa de ser assim, ou de fazer desse jeito, ou fazer daquele outro. Sempre acontece alguma coisa que me tira do caminho. Eu comecei a emagrecer, fazer tudo bonitinho. Mas vem um monte de festa, vem um monte disso, vem um monte daquilo. E aí a culpa não é dela, a culpa é das coisas, das pessoas. E essa consciência aí, ela torna tão natural e automatizada que ela não percebe que ela tá com esse padrão aí. E vai só piorando. Passa o tempo, passa o outro, ela tá sempre piorando, que ela vai entrando nesse emaranhado ali que ela mesma criou. Ela tá sempre saindo do caminho, porque ela nem anda, ela fica meio que estátua. Se Deus quiser um dia, se alguém permitir, mas tem que estar tudo favorável, porque senão a culpa é sempre de alguém. Nossa, eu penso isso, eu falo isso. Quando eu lembrar dessas frases que é sempre alguém que está fazendo ou que eu não posso fazer nada, eu vou mudar, porque essa é a vítima que está me paralisando, é a vítima que está me atrapalhando. E a partir de agora ela não me domina mais. Eu sou protagonista da minha história, eu sou voluntária e tudo depende de mim. Se eu quero, eu consigo, eu posso. Aí você tem que trocar a comunicação. Percebe? Troca a comunicação. Pegou? Agora é aquele sabotador perfeccionista, e a gente pode chamar ele de insistente também. Muita gente fala, não, perfeccionismo é uma qualidade que eu faço tudo muito bom, tudo muito bonito, então eu sou cuidadosa. Os perfeccionistas, eles carregam junto deles muita ansiedade, porque tem que estar muito perfeito para eu fazer alguma coisa. E aí ele não admite o erro. Quando eu erro, quando eu sou incapaz, alguém vai me julgar, alguém vai apontar o dedo e falar, tem um defeitinho aqui. Então ela fica com medo da crítica e ela não faz nada. E aí ela sempre quer estar 100% perfeito para ela ter sucesso em todas as ações. E a vida, como é que é a vida? A gente já nasce andando? Não, eu caio para eu andar. Eu erro para eu acertar.
Mas o perfeccionista não quer de jeito nenhum ter essa possibilidade de ser chamada atenção ou de alguém pensar que ele é incapaz. E aí o que acontece? Ela fica sempre esperando para começar. Porque vai que eu faço alguma coisa errada, eu vou ser criticada, ridicularizada, já que não vai dar para fazer direito, melhor nem fazer. Então ela vive muito no paralisar, então ela fica sempre no lugar, estacionada, porque é difícil estar tudo 100% perfeito. Quer um exemplo da pessoa que é perfeccionista? Não, enquanto eu não tiver uma frigideira antiaderente, eu não frito o ovo, porque não tem como comer o ovo nessa frigideira que ela espera estar um cenário perfeito para ela tomar uma atitude. Esse perfeccionista, ele acha que cada dificuldade ali e cada crítica que ela recebe é pessoal, é sobre mim. Não é, nossa, ele tá falando é comigo, tá vendo? Fui eu que deixei essa vírgula aqui no lugar errado, fui eu que esqueci do ponto final. Então ela tende a ter menos resiliência, porque ela sempre acha que eles estão apontando o dedo para criticar. Ela sempre se sente derrotada diante das situações ali, porque ela pensa que se não saiu tudo perfeito, eu não sou capaz de fazer. Então eu vou esperar ficar tudo lindo para eu tomar uma atitude. Porque ela tem medo, né, de passar vergonha, de não ser suficiente, medo de correr risco. E aí, como ela tem medo, o que vem? A procrastinação. Já que eu tenho medo de fracassar no emagrecimento, eu vou ficar enrolando, eu não vou nem começar. Porque não vai dar certo mesmo, porque tem que estar tudo perfeito. Se eu um dia não emagreci, como é que eu vou dar o resultado que eu engordei 100 gramas? Gente, não pode. E a pessoa vai pensar o que de mim? E aí a pessoa fala assim, não, eu tenho que fazer o exercício aeróbico 3 vezes na semana. Mas essa semana eu só vou conseguir fazer uma vez. Então nem vou fazer, porque uma vez não adianta nada. Eu não vou conseguir fazer as 3 vezes, então não vou nem fazer. É aquela pessoa, se não tiver 100% como deveria, ela nem faz. Hoje tá chovendo, tá vendo? Já que começou a chover na segunda-feira, eu vou deixar pra próxima semana, porque eu já perdi um dia mesmo, agora não tem mais jeito. Eu só vou pra academia quando eu tiver magrinha. Pensa, eu vou lá na academia, aquele povo tudo sarado e eu desse jeito, a calça marcando, parecendo minha celulite, nem vou começar. Porque enquanto eu não estiver bem, eu não vou. Mas eu tenho que ter o tênis, primeiro eu tenho que comprar roupa. Porque se eu não tiver a roupa, o tênis novo, a calça do jeito que eu quero, a blusa do jeito que eu quero, não vou nem começar. Então ela espera estar tudo perfeito para ela começar. Por ela esperar estar tudo perfeito e na vida não é nada assim, essa pessoa vai sempre procrastinar e adiar. Ela vai adiando, não, depois do carnaval, depois da Páscoa, depois, porque nunca as condições estão favoráveis. E ela fica pensando assim, nossa, eu tenho que me preparar para seguir essa dieta. Nossa, eu tenho que tirar tudo do armário primeiro. Enquanto eu não acabar com esses doces, enquanto eu não acabar com isso, eu não começo. Enquanto eu não comprar minha frigideira nova, eu não começo. Enquanto eu não tiver a roupa para eu malhar, eu não começo. Como se eu não tivesse nenhuma, né? Enquanto eu não organizar minha agenda, não dá para fazer. Não, Ana, você mandou tomar 3 chás, né? Eu só tenho 2 aqui. Enquanto eu não tiver os 3, eu não vou começar, não. Eu tenho que comer ovo todo dia. Aí eu me planejei que eu tenho que ter 30 ovos. Mas na venda só tinha 12. E aí o que vai acontecer? Eu não vou começar agora, porque não tem 30 ovos, tem só 12. E aí vai que falta no meio da semana, vai atrapalhar tudo. Percebe? A pessoa perfeccionista, alguém está se encontrando ali. E aí vai bagunçar minha vida toda, então eu vou esperar. Depois que tiver tudo perfeito, eu começo. Ana, foi só começar, meu marido fica comprando pizza. Não dá, enquanto ele não mudar o comportamento dele, eu não faço. Ou essa pessoa se adapta, ou então ela vai ficar sempre esperando o melhor momento para ela tomar uma decisão. E aí, com isso, ela esperando o melhor momento, eu não mudo minha alimentação, porque eu só vou conseguir malhar daqui 30 dias, porque agora não dá. Então, eu só vou começar a mudar minha alimentação daqui 30 dias, porque quando eu entrar na academia, eu mudo. Nada impede dela começar a mudar uma coisa agora, mas ela quer tudo, percebeu? Ele é tipo da água pro vinho, tem que estar tudo perfeito para eu fazer.
E aí o que que ela vai fazer? Adiar, adiar, adiar. Vamos pro próximo, que é o sabotador prestativo. Aquelas pessoas que adoram ajudar o outro e não conseguem falar não. Ela tem um valor de contribuição muito alto. Então ela sempre está falando sim, sim, sim. Ela abre mão das coisas que ela tem que fazer porque ela acredita que ela tem que ajudar o outro. Porque se ela não ajudar o outro, ela não é ruim. Gente, eu não sou ruim. O que a pessoa vai pensar de mim se eu falar não? E aí, ela tá sempre falando sim, 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 com medo de desagradar a pessoa, com medo do outro ficar chateado ou de guardar rancor, porque ela falou que hoje ela não pode, que ela não pode te ajudar agora. E ela fala sim, mas lá na mente dela ela fica assim, poxa vida, eu não podia ter feito, eu não podia estar fazendo isso. Então ela reclama dentro dela, mas pro outro ela, tá, pode deixar que eu te ajudo, pode deixar que eu levo, pode deixar que eu faço. E aí ela tá sempre abrindo mão da agenda dela, da vida dela, em favor da outra pessoa, para agradar, com medo de não ser aceita, de ser rejeitada. Então é aquele pau para toda obra, aquela pessoa, um amor, tudo que você precisa, pede para ela. Não, pede para ela porque ela é boa. Então essa pessoa tá sempre estressada, porque um monte de tarefa acumulado, trabalho, escola, estudo, processo de emagrecimento, coisa com a igreja, coisa com isso, coisa com aquilo, mas ela fala sim pra tudo, pra tudo, pra tudo. E as pessoas acostumam dela ser boazinha e dela falar sempre sim, faz esse doce pra mim, faz esse bombom, mas é aniversário, faz o bolo pra mim. E ela não podia fazer, ela fala, tá, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu levo no médico, que dá conta de tudo, mas por dentro ela tá atarefada, estressada, e quando ela tá assim, você acha que ela vai ter energia para fazer alguma coisa para ela? Não, ela tá sempre fazendo pelo outro. A agenda do outro encaixa na agenda dela, é como se ela não tivesse agenda. Quem manda na agenda dela é o outro. Os seus valores diminuídos, já que eu amo tanto o outro, ela esquece de amar ela própria. Então ela não se importa com seus valores, ela acaba se autodepreciando. E para ela se sentir bem, ela fala sim, porque a pessoa vai falar, nossa, é tão boa. Então atende a necessidade do amor que ela fica buscando, falando sim, sim, sim. Ao invés de falar assim, não, eu não posso agora, eu posso fazer na quarta-feira ou na sexta, porque hoje eu tô atarefada, mas ela não consegue falar não, mesmo não dando para fazer. Então, ela alimenta essa necessidade, fazendo para receber o amor que ela mesma devia estar manifestando nela. Não, eu me amo, eu vou cuidar de mim primeiro, mas não. Ela prefere receber o elogio do outro do que o próprio elogio dela mesma. Então, aí o que é que ela fala assim? O que as pessoas vão falar a meu respeito se eu falar que eu não posso? Né? Então, ela tem sempre costume de pensar em eu tenho que deixar as outras pessoas felizes, eu tenho que fazer as pessoas felizes. Gente, tem uma lasanha aqui na casa da minha sogra, eu tô de dieta, como é que eu falo com ela que eu não posso comer? Não, se eu falar não, o que ela vai pensar de mim? Ela vai achar que eu não gostei ou que eu tô fazendo pouco caso. Então ela se prejudica para falar pro outro o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Depois ela fala, nossa, agora eu tô complicada que eu engordei, porque eu não devia ter feito isso o tempo todo. Ela pensa assim, eu sei que eu vou me sacrificar. Ela sabe que ela vai prejudicar ela. Eu sei que eu vou me sacrificar, mas eu não consigo falar não, porque eu gosto de ver os outros felizes. Eu prefiro ver os outros felizes, porque eu fico feliz com a felicidade do outro, mesmo eu me lascando. Mesmo eu me lascando. E aí quando ela reclama, ela fala assim, ninguém me ajuda. Eu ajudo todo mundo, eu faço tudo e vocês não me ajudam em nada. Ou seja, ela tá pedindo ajuda porque ela tá super sobrecarregada de tanto fazer pelo outro. Vocês sabem que eu quero emagrecer, mas vocês não me dão horário para eu fazer academia, vocês não me permitem fazer as compras saudáveis, vocês estão sempre isso ou aquilo, me sugando, me pedindo as coisas. E aí ela acaba ficando magoada e se sentindo usada, porque as pessoas pedem para ela fazer alguma coisa e a pessoa tá lá no sofá com as pernas para cima e ela morta de fazer as coisas e a pessoa tá folgadona lá e ela tá assim, gente, eu não devia estar fazendo isso aqui pelo outro, mas como eu quero ser boa, eu faço.
mas ao mesmo tempo ela se magoa porque o outro não faz a mesma coisa para ela. Aquela pessoa que fica carregando tudo nas costas, a vida é aquele peso, aquela dificuldade. O que eu tenho que fazer, Ana, para com que eu não permita que esse sabotador aí do prestativo me domine? Eu tenho que começar a aprender a falar não. Quanto mais não eu falar, mais vai ser fácil eu falar não. Mas de cara, é difícil para você falar não. Você não fala assim, não. Você não vai conseguir. Você fala, agora eu não consigo. Pode ser daqui 2 dias que a pessoa vai cair a ficha que você não está disponível para ela. Não, eu não posso 10 horas, eu posso 4 horas da tarde. Pode ser 4 horas da tarde? Então você vai falando um não bonitinho ali para que você fique mais fortalecida e não seja tão usada na agenda da pessoa, para você ter tempo para você primeiro se cuidar, se amar, fazer as coisas e aí sim ajudar o outro. Porque todo mundo tem sua prioridade, as pessoas querem usar a prioridade sua em favor delas. Não, a minha prioridade é isso, isso e isso. Depois eu faço a sua. Combinado? Você quer um doce? Quero. Você quer, com vergonha de falar não, né? Você quer um chocolate? Quero. Mesmo sabendo que isso vai trazer prejuízo para ela. Você quer um refrigerante? Toma tudo. Você vai falar não. Aí você fala, tá bom, tá bom. Aí você nem quer. Você toma aquele copão lá só para agradar o outro. Não, não faça isso. Agora o próximo sabotador é o hipervigilante. Sabe aquelas pessoas que estão com um olho no peixe e o outro no gato? Aquelas pessoas que estão o tempo todo em alerta, ela está atenta, muito atenta para o que de ruim vai acontecer. E com isso ela fica sempre preocupada e na defensiva. Ela já leva lá, nossa, ele vai ficar 5 anos estudando, aí ele vai deixar de estar aqui com a gente, comigo e com os filhos, depois vai que ele morre aí, ele não aproveitou do meu lado. Então ela já vai lá 5 anos na frente, pensando de tudo de pior pode acontecer. Olha, que loucura, mas isso acontece. Isso é só um exemplo de vários que ela me citou. Eu falei, não, não. E aí o que essa pessoa fica? Ansiosa demais, porque ela tá o tempo todo alerta no que de pior pode acontecer e vem aquela ansiedade crônica. Normalmente essas pessoas costumam ter até fobia ali de tão pensar coisas ruins lá do futuro. Ela fica linkando o que ela já viveu no passado que não foi bom com o que pode acontecer no futuro. Ela não vive o presente, ela não consegue viver o hoje, ela não fica nem lá nem cá e o tempo todo assim, nossa, meu Deus, será que meu filho levou blusa? Não, já que ele não leva, eu vou colocar aqui porque vai fazer frio mesmo, depois ele gripa, ele tem que tomar bezetacil, ela já vê o menino lá no hospital. Antecipando o futuro que pode acontecer uma coisa ruim ali. E imagina você o tempo todo com o zoião arregalado, hipervigilante, com tudo de ruim que pode acontecer. Essa pessoa fica exausta e ela não consegue relaxar, ela não consegue dormir direito. Normalmente ela está sempre tensa, com dores ali, e o foco dela é sempre o que de errado pode acontecer. Ela tem um desgaste muito grande, um desgaste físico mesmo e emocional de ficar alimentando essa mente com coisas que esmagam mesmo a realidade dela ali. A energia dela é toda empregada em uma coisa inútil, porque 90% dos pensamentos ruins que a gente tem não vai acontecer, mas ela faz a cena toda, ela já cria 5 anos, 10 anos, ela já vê, por exemplo, o marido vai passear com os filhos, ela já vê acontecendo algum acidente. Nesse nível, ela fala, mas cuidado, viu? Olha a rua, olha isso. Ou a pessoa pode pegar ele, sequestrar. Ela fica o tempo todo desse jeito. Então, você está o tempo todo pensando o que pode sair de errado. Aí você fica, cuidado, cuidado, cuidado. E as pessoas acabam não dando credibilidade para você. Por quê? Porque você está sempre pensando negativo e sempre antecipando o futuro que a maioria das vezes não acontece. Aí ela fala, não, preocupa não, precisa de se preocupar, exagero, exagero. Então as pessoas não dão credibilidade, ela fica ali, não é possível, sou só eu que estou vendo isso, a pessoa não está vendo. E aí quando acontece, ela fala, tá vendo? Te falei que ia acontecer, eu sabia, vocês não me escutaram. Porque ela já alimentou tudo isso. Então é como se fosse uma vitória quando acontece alguma coisa que ela já avisou que ia dar errado.
ela quer emagrecer, né? Ela tem o objetivo de emagrecer. Mas aí ela já pensa no que de errado pode acontecer no processo. E como ela tá o tempo todo preocupada no que de errado pode dar, ela não vai pra frente, não. Ela começa, aí ela fala, ai, mas vai ter a Páscoa. Tipo assim, tá em fevereiro. Não, mas daqui um mês vai ter a Páscoa. Então eu não vou nem começar, porque quando vier a Páscoa, eu vou ganhar ovo, meus filhos vão ganhar chocolate, aqui em casa vai estar assim, assim, assado. Então, já que daqui um mês vai ter um aniversário para eu ir, não vou nem começar agora, vou gastar dinheiro à toa, vou perder tempo para quê? Porque ela já pensa o que de pior vai acontecer daqui um mês, de comida que ela, como se ela fosse obrigada a comer. Por causa de um dia, ela bota tudo a perder. E aí ela sempre começa e para. Porque como ela já pensa no que de errado vai acontecer, ela não entra de cabeça, ela não confia no processo. Ela já entra assim, mas não vai dar certo mesmo, então eu vou, né? Vou ver até onde dá. Ela nunca fala assim, não, eu tenho certeza que vai dar certo, que vai ser assim, vai ser assado. Ela não consegue pensar desse jeito. Então ela fica o tempo todo assim, eu vou começar, só que ela não confia, porque na mente dela, ela já pensou tudo de errado que pode dar, ela se frustrando, a dificuldade, tendo as festas e ela não resistindo, então ela cria tudo isso aí já na cabeça, do sempre de errado, criando justificativas do porquê que ela não vai começar agora. Não, mas eu não vou começar agora não, porque, e daí ela vai criando na mente, porque ela tá focada no negativo, no que de errado vai acontecer, que ela criou, que nem vai acontecer, mas ela já tá pensando, se protegendo, é como se ela estivesse se protegendo o tempo todo, então ela fica na defensiva. E sabe o que acontece quando a gente fica assim? O nosso corpo produz um hormônio, que é o cortisol, que ele é aquele hormônio em desequilíbrio, em excesso, muito prejudicial. Ele engorda a gente, ele incha a gente, ele acumula a gordura toda na barriga, ele leva a gente a ter diabetes, ele leva a gente a ter hipotireoidismo, então ele desregula o meu eixo todo hormonal, me leva a insônia, porque eu tô com o hipervigilante ligado. Isso tudo acontece com ela. A gordura dela é central, é na barriga, ela com olheira, porque ela não consegue dormir direito, tem insônia, não relaxa, testosterona fica baixa e tudo desanda por causa desse excesso desse hormônio, que é o maior vilão do processo de emagrecimento. E aí, pensa, se eu não percebo que eu tenho esse comportamento, eu acho que isso é o meu normal. Não, Ana, eu sou assim, nossa, essa aí sou eu sou assim. Não, você não é essa pessoa. Você em algum momento na sua vida precisou de acessar essa hipervigilância, mas você esqueceu de soltar. E aí você colocou um padrão na sua cabeça e você repete ele, repete. E você acredita que tem que viver pensando desse jeito. Como é que nós vamos desconstruir isso, Ana? Aí que entra esse processo aí, onde ela sempre não faz a visualização do que de pior vai acontecer. E agora? Agora nós vamos fazer o que de melhor vai acontecer. Vai ser fácil? No primeiro momento, não, porque a mente dela está viciada em pensar no que de pior. Mas ela vai perceber agora que ela tem consciência que isso não é ela, que é um sabotador. Para proteger ela, ela vai agora perceber quando ela tiver com essa conversinha, com os pensamentos assim, vai que eu vou atravessar a rua e o carro me pega, ou vai que acontece isso, ou vai que eu comece a emagrecer e eu não vou ter sucesso. Então toda vez que ela começar a pensar essas coisas que ela está levando lá para o futuro de fracasso ou de problema, ela vai ter que fazer o evento inverso. O que de melhor pode acontecer? O que eu quero que aconteça? Então ela vai ter que alimentar o cérebro dela com o que de melhor vai acontecer e não com o que de pior como está acostumada. E assim ela vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, trazendo para o consciente até entrar no piloto automático esse hábito novo de pensar sempre no positivo e imaginar as coisas acontecendo de um jeito bom. Porque a gente imagina do jeito ruim achando que é uma proteção. Não, é porque eu sou atenta, eu sou esperta, eu sou aquilo. Mas não, você está só prejudicando a sua saúde. Mais nada. Compensa ter o cortisol aumentado, ter diabetes,
ficar lá cheia, inchada, cheia de gordura na barriga, tá com o corpo e os hormônios todos desregulados por uma coisa que eu fico alimentando, que não é uma verdade, que eu criei na minha mente? Compensa eu ficar desse jeito? Não compensa. Então, se eu posso escolher o que eu vou pensar, eu vou dominar ali, trazendo para minha mente consciente, porque isso me dominava inconscientemente, eu nem percebia. Ela nem percebe que ela faz isso, mas agora ela fala, gente, o mal que isso está me fazendo. Toda vez agora que eu pensar, aí ela vai, opa, isso aqui é o sabotador, ela troca. Opa, esse é o sabotador, e ela troca, até ele não vir mais e ficar o novo no lugar agora. E aí essa pessoa, ela fica assim, nossa, tudo é em cima de mim, ela se sente pressionada o tempo todo, porque ela tá sempre ligada do pessimismo ali. Tem perigo atravessar a rua, tem perigo andar de avião, tem perigo ir na cachoeira. Ela tá sempre pensando qual que é a próxima coisa ruim que pode acontecer. Olha o que essa aluna falou, Ana, eu penso assim, ó, se tem alguma coisa boa acontecendo, eu posso me preparar que vai vir uma coisa ruim. Sempre que tá tudo bem, eu posso me preparar que vai vir uma coisa ruim. Por quê? Porque ela colocou na mente que quando o pai dela morreu, estava tudo bem. Ela estava trabalhando, o pai estava feliz, a mãe estava feliz. Aí o pai descobriu um câncer, o pai morreu, é porque estava tudo bem. Então, sempre que tá tudo bem, pode esperar que vai vir uma coisa ruim. Olha que loucura, ela alimenta isso. Mas, infelizmente, é a nossa mente. É para prejudicar a gente? Não, a mente quer proteger a gente. Mas ela está protegendo? Ela está me prejudicando a minha saúde. Mas a partir do momento que agora eu sei, eu consigo fazer diferente ali. Agora é o sabotador esquivo. É aquela pessoa ali que está sempre se esquivando para não estourar, para não brigar. Então ela aceita tudo, ela vai aceitando, mas chega uma hora que a gota d'água, ela estoura, fala, gente, que isso, por uma besteirinha, você tá desse jeito, mas ela tá sempre evitando conflito, ela quer ter paz, ela quer viver em paz, então ela aceita, ela aceita, ela aceita, aí chega uma hora que ela guarda tanta coisa, era para ela falar no dia, ela não fala, mas quando ela perde a cabeça, ela perde por completo, o povo fala, gente, você tá louca? Coisinha dessa, uma tempestade. Como ela vai engolindo sapo, quando ela explode, ela já vai comer tudo mesmo, porque não tem jeito, não aguento mais, eu segurei, mas é impossível, não dá. E aí ela dando e come a caixa de bombom, porque eu já tentei tudo para emagrecer, eu já mudei isso, já mudei aquilo, mas não dá mais não, cansei, aí ela desiste de tudo e larga. Eu não aguento, tem que comer, lavar folha, como se fosse assim, né, a gota d'água, não aguento mais. Aí essa coisinha, por causa dessa coisinha que você tá desse jeito, que tal se você lavar e deixar sequinha, ela vai durar uma semana na geladeira? Sério? Porque eu não aguento mais lavar folha todo dia, eu não aguento mais ter que comer fruta, eu não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. E aí, o que essa pessoa faz? Ela vai tornando ali tolerável, até chegar um momento, ela fala assim, não tem mais jeito. A vida é uma só, vamos aproveitar, gente, não tem jeito. Brigar pra quê? Brigar pra quê? Aquela pessoa da paz, que tá sempre querendo apaziguar, mas chega uma hora que ela... E aí, ela tá sempre querendo fazer as pazes, deixa pra lá. Eu aguento. Eu tô de dieta, mas eu aguento. Pode deixar que eu aguento. Aí ela vai aguentando aquela dieta. Chega uma hora que o balão estoura ali, né? Outras coisas ali, ela vai fazendo que não são prioridades. E quando ela assusta, ela tá, tipo, esgotada também. E ela não aguenta mais nada. Não aguento, se você falar assim, gente, mas você brigou, você tá achando ruim, você desistiu porque você tem que fazer alguma coisinha. Não, eu não aguento mais. De amanhã não passa. Aí ela explode e joga tudo pro alto ali. Não aguento mais ter que fazer exercício, de ter que comer saudável, disso, daquilo. Então ela acaba, para se esquivar, já que eu tenho que encarar, eu vou enrolar. Aí ela vai enrolando. Ela tinha, por exemplo, que fazer exercício, né? Porque ela quer emagrecer, ela tinha que fazer exercício. Aí ela fala, não, vou só arrumar a gaveta aqui. Aí ela começa a arrumar a gaveta
para não fazer o exercício, porque não aguento não. Então ela vai se esquivando, colocando um monte de tarefas, de prioridades que não são prioridades no lugar, para ela não fazer o que precisa ser feito. E aí, quando ela é muito pressionada, ela explode. Já que não deu para preparar o frango grelhado no jantar, eu vou pedir uma lasanha mesmo, porque as crianças querem comer lasanha. Então chega, não aguento mais não. E ela vai o tempo todo se esquivando, para fugir, procrastinando para fugir. Passa um tempo, ela procura de novo, aí ela faz a mesma coisa, enrola, até chega uma hora que ela não aguenta mais, explode de novo. E assim, ela nunca dá um passo em direção ao que ela quer, ela fica ali paralisada o tempo todo. Ela começa, explode, aí volta de novo, começa e explode. Então, essa aí é a pessoa esquiva, fica fugindo, procrastinando, para apaziguar, mas quando ela não aguenta mais fugir, ou quando ela não aguenta mais fazer aquilo que está sob pressão, já era. O inquieto é aquela pessoa que não para quieto, normalmente é do perfil comunicativo ali. Ela é dispersa, ela não é produtiva, ela faz 1000 coisas o tempo todo porque ela não concentra em nada. Então, ela não consegue ali concluir o que ela precisa fazer para ter o resultado que ela deseja. Então, ela começa a fazer uma coisa, aí depois ela pula para outra, aí ela pula para outra, e ela não termina nada. E ela fala assim, gente, já é 11 horas da manhã, já tá na hora do almoço, tá vendo? Não deu tempo de eu ir na academia, mas eu abri uma janela no computador e quando eu vi, eu fui pro meu WhatsApp, aí eu fui responder outra coisa no Instagram, e aí ela fica o tempo todo assim, igual barata tonta, o dia inteiro. E aí ela não faz, ela não vai no supermercado para fazer a compra saudável, ela não vai fazer o exercício, e quando ela pensa, ela fala, não tem jeito não sobra tempo, eu não tenho tempo, eu fiz, mas no final ela não fez nada, ela gastou toda a energia dela e não fez o que precisava fazer. E aí ela fala, gente, o dia acabou, não fiz nada de útil, o que eu produzi? Por quê? Porque eu fiquei para lá, fiquei para cá, fiquei para lá, fiquei para cá, de um lado e para o outro, e no final das contas ela fica estagnada, não flui e ela não consegue fazer o que ela precisa para emagrecer, Então essa pessoa ali, ela gosta muito de variedade, né? E ela nunca está satisfeita, porque ela fica procurando o tempo todo alguma coisa mais interessante para ela fazer. Então ela fica buscando motivação, porque ela quer estar o tempo todo com entusiasmo, né? Com adrenalina ali, com variedades. Então ela começa a montar um monte de tarefas e ela fala, não, eu só vou levantar para fazer aquilo ali. Eu só vou descer para fazer aquela outra coisa ali. E isso, no final das contas, o emagrecimento foi por água abaixo, porque, Ana, eu não consigo. Aí ela fala que nunca tem tempo, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo preparar as refeições, eu não consigo fazer, assistir essa aula, eu não consigo, por isso que eu não vou fazer, porque não dá, não dá tempo. Então ela começa a acreditar que ela não é capaz de fazer porque ela não sobra tempo para ela. E daí ela fica sempre paralisada no mesmo lugar. Porque ela rodou, é tipo o cachorro rodando no rabo, assim, sabe? E aí ela vai mexendo e acaba não concluindo ali e desistindo. Por que eu vou fazer isso? Porque não dá, Ana, não tem jeito, eu não consigo. Aí já veio o crítico, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Meu dia é muito corrido, eu faço isso, eu faço aquilo e não dá. E aí essa pessoa aí, o que ela tem que fazer para ela poder conseguir centrar? Ela tem que colocar nesse início despertador. Quando ela vê que ela está 20 minutos, 1 hora no Instagram, o despertador toca. O que você está fazendo agora? O próprio despertador chama a atenção dela. Ela, nossa, aí ela volta para o foco. O tempo todo, até ela pegar no piloto certo, automático, ela vai ter que o tempo todo trazer para a consciência, o que eu estou fazendo agora? É produtivo? Não, então parei. É produtivo? Não, parei. Porque senão ela vai ficar o tempo todo assim, falando, o que eu tenho que fazer agora mesmo? O que eu tenho que fazer à tarde? Ela fica sempre procurando alguma coisa para fazer. Ela faz uma coisa, faz outra e não termina nada. Essa é minha mãe, viu? Eu vou só dar uma adiantadinha aqui, aí ela adianta um pouquinho aqui e para no meio do caminho, vou só adiantar outra coisa ali, e assim ela vai de tanta coisa, ela não sabe nem por onde começar,
Ela fala, nossa, às vezes eu tinha até emagrecido mais se eu tivesse preparado o lanche, se eu tivesse feito as compras. Só que ela não fez nada disso, porque ela não parou quieto, ficou o tempo todo pingando ali de um lado para o outro. E assim é essa pessoa aí que é inquieta. Essa pessoa aí não consegue emagrecer porque ela nunca acha que dá conta, porque ela tem 1000 coisas para fazer e na verdade ela não tem nada, ela tá só pipocando. O último é o hiperrealizador. É aquela pessoa que tá sempre de mão, aquele sabotador que tá de mãos dadas com o controlador. Ela acha que ela dá conta de tudo, ela é muito racional, ela centraliza todas as tarefas para ela. Normalmente ela quer controlar também um monte de coisa. Ela tem tendência a exagero, por exemplo, assim, não, já que é para fazer, eu vou fazer o spinning, a musculação, o jump. Aí ela faz 4 horas de exercício, porque ela quer fazer, até chegar à exaustão. Ela sempre se sobrecarrega no trabalho, porque ela tem que se sentir o tempo todo realizando alguma coisa. E daí ela vai deixando as outras coisas, porque ela tem que fazer aquilo, porque ela é realizadora. Quanto mais eu fizer, né? Aí o que ela fala? Só eu que sei fazer isso, só eu que sei fazer do jeito certo. Ela acha que o jeito que ela faz é o melhor jeito. Se não for para fazer direito, ela nem começa. Então ela está sempre colocando tarefas para garantir o resultado, porque se não foi ela que fez, não vai sair bom. E aí essa pessoa tem uma tendência de estar sempre naquela ciência exata, não, Ana. Então, se eu quero emagrecer 1 quilo, eu tenho que gastar 7.000 calorias. 7.000 calorias se eu fizer o spinning, mais a musculação, mais isso, mais aquilo. E se eu fechar a boca assim. Então, ela fica sempre calculando para realizar até o máximo da exaustão para conseguir fazer aquilo. Porque ela acha que tem que ser assim, ó, 1 mais 1, 2, e se eu fizer 1 mais 1, não, se não deu certo, ela explode, fala, não tem condição, eu fiz do jeitinho que você me ensinou, não era 100 gramas, eu fiz, não era 1 hora da tarde para fazer aquilo, foi, então ela fica o tempo todo realizando, porque ela quer mostrar o resultado, e ela acha que tudo tem que ser exato, aquela ciência exata ali, e trazendo tudo para o racional, tentando provar que não, é assim, 1 mais 1 e tem que ser assim. Essa pessoa aí, hiperrealizadora, tá sempre sobrecarregada, porque ela quer fazer para dar certo. Então ela não pausa, ela não descansa, ela não descentraliza, ela não fala assim, ó, aqui, você me ajuda? Não, porque a outra pessoa não vai saber fazer, só ela que sabe fazer, ela que faz direitinho. Então ela fica o tempo todo, nossa, meu Deus, já são 10 horas da noite, eu ainda tô aqui fazendo, esqueci de cuidar da minha saúde, de fazer o que eu preciso para emagrecer, porque ela tá colocando tudo para ela fazer, porque só ela que faz direito, Quando você perceber que tem esse sabotador aí também, você fala, não, gente, isso não sou eu, isso não é quem eu sou, traz para consciência e toma uma decisão para modificar, senão vai acabar acontecendo o quê? Eu deixando para o segundo plano o emagrecimento, me sentindo sobrecarregada e descontando onde? Na comida. Então, todos esses sabotadores te faz ficar exausta, te faz produzir hormônios e neurotransmissores que são contrários ao emagrecimento e leva você a desistir sempre. Então, você quer emagrecer, você quer ter saúde, mas eles te levam sempre em direção contrária daquilo que é importante. E você acaba achando que é uma qualidade sua. Não, Ana, eu nasci assim, eu sou assim, essa é a minha personalidade. Será que é mesmo? Muitos dos sabotadores estão linkados com o tipo de personalidade, tem muito a ver. Por exemplo, o dominante é controlador, mas não quer dizer que esse é a sua verdade. Você pode dominar e lapidar isso aí para que você coloque em equilíbrio e consiga emagrecer e ter aquele resultado que você deseja. Em todas as áreas da vida, né? Só emagrecer não, em todas as áreas. A gente faz um teste e o que deu mais forte no teste, a gente trabalha em cima deles pontual. Ó, a gente vai fazer assim, assim, assim. Que tal se você sugerir para você perceber ele, aí você muda, até chegar o momento que você conseguiu não ter ele mais desse jeito te dominando. E aí você consegue agora dominar essa mente
que fica ali te levando a fazer aquilo que você não gostaria de fazer, mas você acaba fazendo, tá bom? Que a gente entre no controle ali da situação.